Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Pujar Aqui Podcast e hoje nós vamos falar sobre direito. Para falar sobre isso aqui eu trouxe meu amigo doutor Fernando. Opa, como é que Fernando? vai, Roberval? Tudo bom? E a sua equipe aqui, ó. Fernando, apresenta a equipe aí para o pessoal do Diário aqui. Aí, Agora, nós temos uma equipe multidisciplinar formada pela doutora Liz. Ela é especialista em direito penal e processo penal, né? É uma pessoa maravilhosa. Nós temos aqui a doutora Larissa, tá? Que é também formada e especialista na área do direito penal e processual penal. Nós temos a Franciane, que é, além de trabalhar no direito, na área previdenciária, ela é professora de matemática e pós-graduada em metodologia do ensino da matemática. E temos o nosso amigo Patrick, que é o nosso braço na área trabalhista. Roberval, a minha especialidade começou assim, na faculdade, a graduação. Na UEA nós temos uma habilitação que você escolhe no final do 5º período e vai cursar do 6º ao 10º. Tá? Nessa ocasião eu escolhi direito ambiental, é o que a gente chama de habilitação. Depois que eu concluí a graduação, eu ainda fiz algumas outras especialidades. Uma delas é gestão pública, né, que eu fiz também pela UEA. Tenho uma formação também, uma especialidade em direito administrativo com ênfase em docência do ensino superior. E recentemente eu concluí uma especialidade em direito eleitoral e processo eleitoral. Inclusive, recentemente fui agraciado com a chegada do meu diploma. E essas áreas também são áreas que estão abertas a serem desenvolvidas por nós. E, como eu te falei, tudo aqui, na nossa equipe, tudo é compartilhado. Dado o momento, dada a semana, o Patrick traz informações da área trabalhista, dado o momento, a Franciane traz informações da área previdenciária, tanto informações, conteúdo, material que eles pesquisam. A Larissa traz as contribuições da área do consumidor e da área civil, que, como eu te falei, a área civil é extremamente extensa, assim, ela é um leque enorme, assim como a Liz traz da área penal e também na área civil. Nós contribuímos, nós trocamos muita informação para manter o nível de excelência do grupo muito alto. E como é que vocês trabalham assim no dia a dia de vocês? A equipe assim? A equipe é uma equipe multidisciplinar, né? Por outro lado, nós, apesar de cada um ter sua especialidade, nós temos o hábito e a boa prática de conseguir ajudar um ao outro dentro das suas dificuldades. Tá? Por exemplo, a Liz, apesar de ser penalista, ela atua também na área civil, porque nós temos muitas demandas. Então, para dar eficiência e vazão a essas demandas, né, nós pegamos e dividimos essas atividades e à medida que cada um tem alguma disponibilidade, né, o outro vai lá, pega, soma e desenvolve. Para evitar que fique apenas naquele segmento onde a pessoa é extremamente especialista. Tá? Então, apesar de serem especialistas nos seus segmentos, eles também têm uma visão generalista. E tem um desejo muito grande de aprender, o que motiva muito todos da equipe, inclusive a mim. Porque quando eu vejo eles trabalhando, que a gente senta na segunda-feira, faz um checklist da atividade de cada um, a gente sempre pergunta, está com alguma dificuldade? Como é que está o andamento? Aí cada um expõe as suas dores e as suas felicidades. Sim. E naquele momento a gente faz uma redistribuição para a semana. Tá? Como eu te falei, a Liz, apesar de ser uma especialista na área penal, né, tanto que ela passou a segunda fase dela em penal. E ela atua também no segmento de civil. Hoje, por exemplo, ela está pegando um pouco de família, fazendo ações de pensão alimentícia, que é interessante também. Fernando, assim, qual é a área assim que é mais procurada por vocês assim? Qual é o caso assim do ano? Olha, a nossa maior demanda, sem sombra de dúvida, é na área civil. E civil, como eu costumo falar para as pessoas, o civil ele cuida de você desde o nascimento, durante a tua vida e após a tua morte. O civil cuida de toda essa esfera, de todo esse caminho que o ser humano percorre. E naturalmente é onde existem as maiores demandas, tá? Essa demanda ocorre desde quando, como eu comentei, existe a questão da pensão alimentícia, quando o casal se separa e tem que definir a questão de guarda, quanto vai dar para o filho, com quem vai ficar. Assim como quando você resolve casar, você passa também, né, pela mão do advogado, no bom sentido, de viabilizar o teu casamento. Ou a tua união estável, né? Se você resolver querer fazer via cartório, uma coisa mais simples. Assim como as dissoluções, você tem
a dissolução consensual, que você pode fazer ali, se não tiver filhos menores, você pode fazer no cartório, e é muito tranquilo. Se você tem filhos menores, naturalmente é obrigatório fazer via judicial. E aí nossa equipe entra para definir a regra de como vai ser feito esse divórcio consensual, né? Qual vai ser a responsabilidade do pai, qual vai ser a responsabilidade da mãe, e tudo isso fundamentado no Código Civil e no Código de Processo Civil. Vou fazer uma pergunta aqui, acho que o pessoal tem muita dúvida também, pelo menos homens, né? Quando separam que o homem tem direito à pensão da mulher ou só a mulher tem direito à pensão do homem? Olha, esse é um caso muito atípico. Nós vivemos numa sociedade com uma predominância ainda, não vou dizer machista, mas assim, com um sentimento patriarcal. Tá? O sentimento patriarcal que rege a sociedade latina, não só brasileira, latina como em geral, evita, né, coloca ali o sentimento de que o homem não teria direito. Mas o homem tem, em certas circunstâncias, ele tem direito a ter uma contribuição vindo, né, de origem da ex-mulher. Se ela tiver uma condição melhor, se ele estiver passando por dificuldades, enfim, existe, porque cada caso é um caso, mas existe possibilidade de acontecer isso. Se caso ele, numa separação, ele fica com os filhos, no caso, ele assume os filhos, e a mulher não quer saber de nada, ele pode recorrer atrás disso? Ou... Como eu te falei, cada caso é um caso. Se ele tiver condições financeiras para arcar com as despesas, para arcar com todo o desenvolvimento dos filhos, como eu te falei, uma sociedade patriarcal, ele não vai procurar isso dela, né? Porque normalmente quando existe o divórcio em si, é um procedimento traumático para o casal. Não tem divórcio, seja ele consensual, seja ele litigioso, seja da forma que for, é traumático para o casal. Então, assim, nós como advogados devemos e temos que ter muito cuidado na tratativa desse tipo de caso. Porque nós sabemos que existem dois seres humanos ali, existe também, se tiver no caso de criança, no divórcio que existem crianças, temos que ter uma preocupação especial com o infante, com a criança. Porque o bem-estar dela é o mais importante nesse processo, tá? E as emoções ficam muito afloradas nesse tipo de processo e nesses momentos. Então, o advogado ele tem que ter muito tato e muito cuidado na hora de tratar isso. Tanto que você, se for consensual, você procura faz uma reunião com um dos pares, no outro momento faz uma reunião com outro dos pares, e no terceiro momento, depois que você coletou todas as informações, você faz uma reunião em conjunto. Mas ali na reunião em conjunto você já mapeou tudo o que a ex-esposa deseja, espera, e tudo que o ex-esposo, ex-marido deseja e espera. O que cada um está disposto a ceder, o que cada um não está disposto a ceder. Então, é um trabalho muito delicado e exige muito do advogado nesse sentido. E graças a Deus o nosso escritório ele tem tido muito sucesso nesses casos. Tá? Nós temos feito divórcio litigioso, nós temos feito divórcios consensuais, nós temos feito divórcios extrajudiciais, que é nos casos que não possuem mais filhos menores, assim como as dissoluções de união estável. Eu até posso acrescentar um caso. Há uns 2 anos atrás, coisa de 2 anos atrás, eu fiz um divórcio. E esse ano, no primeiro semestre, o casal reatou e me procuraram e querem contrair novas núpcias, novo matrimônio. E chegaram comigo e querem me contratar para viabilizar esse novo matrimônio. Né? É possível isso? Sim, e deve ser dessa forma. Uma vez que você divorciou, você pode casar novamente com a mesma pessoa, sem problema algum. No caso, depois que separar, não pode mais casar com outra pessoa, não é legal isso? Pode. Separou, quando você divorcia, você volta à condição de solteiro. E como solteiro, você pode namorar, você pode casar com uma outra pessoa. E é muito comum isso. Pouco comum é os que se divorciaram voltarem a se casar, que é o caso desse casal, entende? Que é muito legal. Eles se divorciaram, tudo bonitinho. Ele foi morar na Bahia, passou um tempo morando e trabalhando na Bahia, ela permaneceu aqui e ele voltou para Manaus
uma nova proposta de emprego e reataram a convivência e me procuraram para ajudá-los a contrair um novo matrimônio. Assim, vocês em equipe, assim, vocês já tiveram um caso assim, que foi muito difícil de solucionar, assim, no caso, e vocês irem para frente, para cima e tudo, e aquela dificuldade, foi, Roberval, a equipe de vocês? todos os dias nós temos esse tipo de situação, sabe? Nós temos um poder judiciário que tem uma quantidade, assim, elevada de demandas, porque somos muitos advogados, então os advogados ali do dia a dia estão peticionando, estão, né, gerando muitas demandas para o tribunal. Então tem situações assim que nós vivemos, realmente nós lutamos todos os dias. Nós ali estamos, né, verificando prazo, respondendo a despachos. Então todas as atividades que desenvolvemos, ela tem um grau de complexidade muito grande e um nível de dedicação muito grande. Não tem assim, esse caso aqui é mais fácil. De uma área é mais isso. Todos os segmentos, sem sombra de dúvidas, têm seu grau de complexidade. Você pega um caso na área civil também, que é o caso de inventário. Inventário é um processo extremamente complexo. Dependendo da quantidade de familiares envolvidos no inventário, e também, assim como no divórcio, existe o consensual, existe o litigioso, enfim, existem as brigas e os momentos que não precisam e nem querem briga, né? Vou colocar dessa forma. O inventário é um processo complexo porque envolve, além do herdeiro direto, né? Por exemplo, se a pessoa for solteira, é um caso. Se ela for casada, tem que trazer algumas informações do cônjuge. Aí nós temos que questionar se o casamento é um casamento assim, com a certidão de casamento, como as pessoas conhecem, ou se foi feito um contrato de união estável, ou se não tem, só estão morando juntos. Então, assim, nós temos que analisar com carinho cada nível de detalhe para poder desenvolver um bom trabalho, por exemplo, seja no caso de inventário, seja no caso de uma ação de alimentos, seja no caso de uma ação de consumerista, que a gente costuma falar, onde nós também fazemos bastante ação consumerista contra instituições financeiras, contra concessionárias, porque o consumidor ele se sente prejudicado e nos procuram e nós procuramos dar a melhor solução para eles. É assim que nós trabalhamos. E em relação a direito trabalhista, que o pessoal me pergunta muito também sobre isso aí. Sim. Porque eu falei que você vinha aqui, né? Uhum. A sua equipe toda. E você falou, olha, pergunta do rapaz lá, do advogado, como é que é assim, se eu pedir as contas, eu tenho o direito de quê? Eu perco alguma coisa ou não posso perder? Como é que funciona assim nesse caso aí? Se a pessoa pede as contas, pediu demissão, viu? Pediu a demissão e o que ele tem direito a ganhar ou não tem direito? Bom, então, começando, né? Sempre, em qualquer forma de rescisão, serão os direitos que podem ser pleiteados, que tem direito a rescisória dessa pessoa, as férias, o salário e o 13º. Nesse caso específico, como a pessoa pedir demissão, a gente chama de rescisão direta por iniciativa do empregado, ela não terá direito, por exemplo, ao aviso prévio, que ele vai ter que devolver o aviso prévio ao seu empregador. Que o aviso prévio, quando acontece o momento da rescisão, né? Você tem direito a um certo valor, geralmente é 30 dias, o período mínimo, e aí com os anos trabalhados vai se acrescentando mais 3, mas enfim, esse valor, esse aviso prévio, ele pode ser trabalhado ou indenizado. Quando o seu empregador te demite, ele pode te dar essa tratativa de escolher ou te paga logo aqueles 30 dias, no caso encerrado, ou você trabalha para ele, tem uns requisitozinhos mais específicos. É assim que funciona nesse caso de rescisão. Quando você pede as contas, aí já é diferente. Nesse caso, você tem que devolver o aviso prévio para o seu empregador. No caso, ele tem que pagar, ele tem que trabalhar mais 30 dias de graça. Não é de graça, né? Sim, mas digamos nesse caso, assim, de graça. Não seria você continuar a trabalhar. Nesse caso, as verbas rescisórias, quando elas virão, vai ser debitado. Já vai vir com esse desconto que você está devolvendo. Exemplo hipotético. Vamos dizer que as verbas rescisórias, exemplo hipotético, deu R$1.000. E de aviso prévio desce 100. Então, na hora, você vai receber só 900. Aviso todos os valores hipotéticos, mas só para conseguir entender. E também quanto à questão do seguro-desemprego.
Quando você pede a demissão, você não tem direito ao seguro-desemprego. Mais que seja agora 1 ano e meio, né? Pra você já adquirir o seguro-desemprego, 1 ano e meio, né? Tem que trabalhar agora de carteira assinada. Se eu não tô enganado, não é isso? O período, conforme o oráculo me falou, é de 12 meses. Então, o período... Aquisitivo, né? 12 meses mesmo. Tá, pra poder você ter o direito a receber o seguro-desemprego. Mesmo assim, pedindo a conta, o que a gente fala, né? Pedindo a conta, você tem direito a receber esse seguro? Não, porque foi por sua iniciativa. Ah, tá. Então, se fosse o contrário, fosse o empregador te demitido, você teria esse direito. Ah, tá. Em relação ao direito previdenciário, como é que funciona assim para entrar com uma ação contra essas concessionárias de serviço público, não é isso? Não, o direito previdenciário ele é contra o INSS. Por quê? O INSS é o seguinte, é um Instituto Nacional de Seguridade Social. Ele é um órgão do governo que ele procura, ele tem 2 braços, o braço assistencial, tá? E um braço de seguridade. Tá? O braço social é aquele que você consegue, uma pessoa que nunca trabalhou de carteira assinada, ou se trabalhou muito pouco, mas ao chegar aos 65 anos, o homem, né, Fran? Ele adquire, por idade, o benefício do benefício previdenciário continuado, o BPC. Tá? E aí a Fran pode falar um pouco mais. E como é que é assim, a pessoa vai se aposentar? Nunca trabalhou na carteira assinada, como ele falou aqui. Como é que ele chega lá com você, ele recebe, como é que é? Tem um valor cheio, um valor, como é que é, metade? Porque a gente recebe, quando a gente trabalha, se aposenta só por tempo de serviço, né? É um valor, né? E tempo de serviço e idade, né? Não, como é que é? Não tô... Existem, na questão do INSS, da Previdência, o trabalhador, assim, comum, é aquele que passou a vida toda trabalhando, de carteira com a CLT, carteira assinada, bonitinho, ao longo de... Porque teve também uma mudança algum tempo atrás, que eu vou chegar lá, mas vamos lá, 35 anos de serviço, regime geral de previdência social. Só que antes, você só com 35 anos de serviço, você já podia se aposentar. Hoje não. Você tem que ter uma matemática envolvida. Tem os 35 anos de serviço, mas soma-se com a idade, aí chega num fator que aí vai te definir, né, o que o INSS define você apto a receber, a pleitear a aposentadoria. Tá? Esse é o caso mais comum de todos nós aqui que trabalhamos e tem o INSS descontado no nosso contra-cheque e também feita a contribuição do INSS pelo empregador, que é depositado, que é entregue à Previdência Social. Esse é o comum. Agora, existe aquela pessoa que nunca trabalhou assim de carteira assinada, é um autônomo, é uma pessoa que muitas vezes com pouca formação e ao longo da vida contribuiu muito pouco, mas chegou aos 65 anos e não tem condições de trabalhar, não tem mais força para trabalhar, né, para prover o próprio sustento, e aí pleiteia, né, atendendo os pré-requisitos que o INSS disponibiliza, para que ele tenha acesso a esse benefício, que é exatamente isso, é um benefício previdenciário continuado, tá, que aí ele vai receber um salário mínimo por mês. Tá? São os casos. O INSS hoje, a título de informação, todos nós podemos acessar o Meu INSS. É um portal do INSS onde você tem todas as suas informações, todas as suas informações. Onde você trabalhou, qual foi a sua data de admissão, qual foi a sua data de demissão, qual foi o salário que você recebeu no período que você trabalhou. Tem todas as informações ali. E até recomendo que cada, né, trabalhador vá lá, faça o seu cadastro e verifique, porque muitas vezes existem os empregadores que esquecem de registrar o benefício, a retenção do INSS. Aí é quando nós, como advogados, temos que entrar, fazer essa revisão, dizer, olha, esse empregador esqueceu de fazer o recolhimento do INSS nesses períodos. Aí, cadê sua carteira de trabalho? A gente vai ver a carteira de trabalho, aí vai fazer todo esse planejamento previdenciário. O nome disso é planejamento previdenciário que o advogado faz. Tá, em relação também a você se aposentar por invalidez, né? Você vem trabalhando, depois você sofre um acidente na empresa, aí fica inválido. Sim, essa é uma das modalidades que o INSS ampara. O trabalhador que vem, como você falou, trabalhando regularmente, e aí infelizmente acontece um sinistro e ele, né, adquire uma incapacidade.
De pronto, quando ele acontece isso, ele entra no auxílio doença. Ele agenda, liga para o INSS 135, agenda uma perícia, vai ser determinada a data e a hora. Na data e a hora especificada, ele tem que comparecer numa das agências do INSS para fazer a perícia. No momento dessa perícia, ele tem que levar todos os laudos que ele tem daquela incapacidade e fazer uma entrevista com o médico perito do INSS. Nesse momento, o médico perito do INSS ele vai analisar, vai fazer uma anamnese daquela pessoa que está na frente dele e também vai analisar os laudos. Vai fazer o registro dele e, de acordo com o seu livre convencimento, ele vai dizer se a pessoa realmente está incapacitada para o trabalho ou não. Se porventura for uma incapacidade temporária, ele vai colocar aquela pessoa no auxílio doença durante X tempo. Ele especifica o período de tempo, porque é uma incapacidade temporária. Ele pode dizer que é uma incapacidade por 30, por 60, 90 dias, 120 dias. Enfim, ele define o período que o requerente, a pessoa que está com aquele problema, vai ter de auxílio doença. Ok. Se porventura o médico perito do INSS entender que aquela incapacidade é permanente, aí é quando ele entra com o requerimento para fazer a aposentadoria por invalidez. Mas mesmo assim, todos passam por uma fisioterapia, enfim, tem todo um tratamento dado para a reabilitação, para aquela pessoa que está pleiteando o benefício. Tem todo um pré-requisito. É diferente também, assim, de pessoa que nasce já com deficiência, quer se aposentar, nunca trabalhou. Aí não é aposentadoria. Aposentadoria, a gente tem que entender o seguinte: a aposentadoria é para aquele que trabalhou ao longo da vida, preencheu os pré-requisitos e contribuiu para o INSS, que é um dos pré-requisitos, e ali atendeu, fechou os pré-requisitos sem direito à aposentadoria. Essas pessoas que, por exemplo, uma pessoa que chegou com síndrome de Down ou com alguma deficiência qualquer, ela nasceu com aquela incapacidade, ela nunca contribuiu naturalmente, mas ela vai ter direito a um benefício assistencial, que é um dos braços do INSS. Ah, tá, entendi. Não é isso? O direito do consumidor. No caso assim, eu comprei um aparelho de som, um celular, aí eu não gostei dele, me arrependi, eu quero devolver, trocar. Eu tenho o direito de fazer isso? Quantos dias eu tenho para fazer isso ou não posso fazer isso? Vai depender de onde você comprou esse aparelho. Normalmente, as lojas dão prazo, mas não está especificado em lei. No Código de Defesa do Consumidor está especificado em compras online. No caso, são 7 dias, direito de arrependimento. Mas só se for em compras online. Loja física não... Física não. Normalmente, as lojas dão, né, esse prazo, né, para trocar ou para... Normalmente é troca, né, mas... Só porque as lojas são parceiras mesmo. Tem lojas Tem lojas que dão 7 dias mesmo pra trocar, né? Se você quebrou alguma coisa assim, vai lá e troca, né? Depende, mas né? Em relação a isso, se quebrar, se der algum defeito, né? Se você se arrependeu, pelo menos eu ainda não vi também assim. Direito de arrependimento só em compras online. Só online, né? Tem esses 7 dias de garantia pra você fazer essa troca. Agora, presencial já é outra situação. Como é que é assim esse presencial? Você chega lá e ele não quer trocar, a gente entra com uma ação e... No caso, se tiver algum defeito, aí sim seria a obrigação da loja de fazer essa troca. Ah, tá. Defeito de fábrica, né? Mas agora, se o defeito foi provocado por você, aí já não tem muito o que fazer, né? Tá, isso aí, e no caso assim, ó, vou até falar, citar minha mãe aqui. Minha mãe comprou uma TV lá numa loja aí, só que apresentou um problema depois de 3 meses de garantia que tinha. Aí eles falaram que foi urina de gato, né? Só que o cara foi lá, e a televisão fica dessa altura aqui, ó. Televisão. Aí foi lá, pediu a troca, falou que não podia trocar porque passou do prazo, né? Mas eles foram lá, mandaram um técnico lá olhar e ficou por isso mesmo. Aí eu queria saber assim, como é que é esse procedimento que ela podia fazer para poder ter o dinheiro de volta ou então trocar a TV, né? Já que já veio de lá com problema. Porque não tem... Nesse caso, já veio mesmo com problema, o técnico viu, fez toda aquela... averigou lá. E segundo ele falou que estava com urina lá de gato, né? Só que ele tirou umas fotos, tava ferrujado a parte lá. Aí eu também, isso aí eu não...
Aí ela entrou com uma ação, até ganhou, não deu? Graças a Deus ela ganhou. Ela não quis a TV de volta, mas ficou com o mesmo valor que ela pegou a televisão, né? Desculpa, ainda volto só um parêntese. Em relação à Franciane, além dos benefícios que ela atua muito forte também na pensão pós-morte. Tá? Pensão pós-morte é uma modalidade de pensão que é quando o cônjuge legalmente constituído, né, aquele que é casado, tem uma certidão de união estável, vem a óbito, e aí o cônjuge sobrevivente ele tem direito à pensão pós-morte. E aí, nesse caso, a Franciane ela me ajuda muito nesse sentido. É assim, a pessoa que é, Casada, digamos assim, casada ou até... união estável, mas registrado no cartório. Só pode ser se for registrado. Isso. Certo? Tá. Se morar mais de 5 anos, tem que ir no cartório. Tem que ir no cartório regularizar isso, né? Para poder a pessoa ter acesso. Até porque, inclusive, a maioria dos nossos clientes, né, doutor, são do interior, que entraram com esse pedido de pensão. E muitas das vezes o que dificulta é que no interior a gente não tem, digamos assim, muita essa importância de ir no cartório, registrar a união estável, né, ou celebrar um casamento no civil. Então, a maior dificuldade, né, doutor Fernando, dos nossos clientes foi nesse ponto, porque eles entraram, né, com pedido de pensão pós-morte e o INSS indeferiu. Porque, embora as documentações, né, registro no caso, por exemplo, da nossa cliente, ela tinha 10 filhos, mesmo assim foi indeferido, porque lá ele dizia que não tinha qualidade de banheiro. Aí, então a gente orienta que ele vai no cartório e fazer esse registro de união estável pós-morte. E aí a gente... Mas pós-morte mesmo pode? Assim, sim, pode? Sim. Casar com Pega lá É porque assim... a certidão de óbito e vai lá e registra. Isso. Não é só certidão de óbito. A pessoa, como no caso que ela citou, a pessoa, a senhorinha, teve 10 filhos com o companheiro dela. Tem como provar então, né? Tem como provar, assim, tem várias formas, inclusive essa, 10 filhos significa no mínimo 10 anos ali junto, no mínimo. E nada mais, né, a convivência, enfim, tem tantas evidências que a pessoa convivia junto de forma a constituir o núcleo familiar, que fica, sabe, assim, patente ali que os dois viviam juntos com o fim de criar uma família. Mas o INSS tem as regras e nós devemos respeitar essas regras e atender. Como ela falou, esse caso dessa senhora, ele indeferiu pela falta da qualidade de companheira. E aí nós orientamos, né, a senhora a fazer a declaração de união estável pós-mortem, que é o termo usado, e ela atendeu o pré-requisito e depois disso ela conseguiu o benefício. Como é que foi assim a tua área, para te escolher a tua área assim, nesse o direito criminal, né? Como é que foi assim que tu chegou nessa profissão, né, no caso, né? Nessa especialidade. Especialidade, uma especialidade, porque ultimamente eu também, além do criminal, eu tô também atuando na área trabalhista, na área civil, na área de consumidor. Quando eu fui trabalhar com o Dr. Fernando, eu levei 2 causas para ele, né, de família. Então, o penal, ele conquistou meu coração na faculdade. Nunca gostei das outras áreas, eu sempre achei áreas assim um pouco entediantes, digamos assim. A gente fala assim, área penal, é só na parte da polícia, como é que é assim? Porque o pessoal pensa, né? Isso eu também, área penal, o cara é bem na parte da polícia, trabalha com, né? Essas então, coisas. O direito criminal, ele trata do crime, assim, digamos, não é bem dizer do crime. Deixa eu ver assim um termo. Nas condutas que são ilegais ou assim. atípicas. Tá, vamos cortar essa parte. Tá. Pode falar, não. Eu te perguntei sobre a área criminal, assim, a parte só policial, como é que é? Vamos lá, posso te ajudar? Pode. Vamos lá, a área criminal ela é extensa, tanto quanto qualquer outra área do direito. Ela não envolve apenas aquelas que envolvem polícia. Por exemplo, você tem uma área criminal no sentido de um acidente de trânsito. Ele acaba enveredando também na área criminal, na área penal, né, onde a pessoa vai responder, inclusive numa vara muito específica, que é a vara especializada em acidente de trânsito. Né. Tive um cliente alguns anos atrás que ele estava alcoolizado e ele se negou a fazer o bafômetro, que é o teste do etilômetro,
e acabou tendo um problema, enfim, teve que responder nessa vara. E virou uma ação criminal para ele, além de uma ação administrativa que ele teve que pagar um valor substancial em termos de multas, né? Que ele recebeu várias multas, algo em torno de 5 a 7 mil reais em multa que ele recebeu. Mas enfim, a área penal, ela não envolve apenas aquele caso de polícia. Nós temos uma cliente, né, que a vizinha dela construiu um muro bem colado, né, na casa dela, e a janela da vizinha dá na janela do banheiro da filha dela. E o que acontece? Tá uma Difícil, briga, né? Tá uma briga. Não pode ser contra a lei, não pode o muro ser maior que dê de vista pra cá, pra residência de outra pessoa. E acontece que, se eu não me engano, foi o filho dela. A filha, né, tava tomando banho, A filha dela tava tomando banho e ela percebeu que tinha alguém olhando ela durante o banho dela, no momento íntimo. Então, ela procurou a gente, né, pra resolver esse problema e estamos aí brigando pra ela conseguir êxito, porque já pensou que tá tomando banho e a privacidade... o choque, né? O susto, né, que a pessoa vê ali. A privacidade totalmente violada, né? Que é muito comum acontecer hoje em dia com mulher, esse tipo de situação, ter a privacidade violada de forma tanto patrimonial, sexual, moral. Hoje em dia tem várias violências contra a mulher que a Lei Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340, ela prevê hoje em dia para proteger a moral, o patrimônio da mulher, que acontece muito. Essa lei é uma lei muito interessante, né? Nós temos alguns casos que estamos trabalhando de violência doméstica, assim, que tem situações que você entende que realmente a Lei Maria da Penha é uma lei muito, como eu posso dizer, ela é uma lei muito ativa, sabe? E é uma lei que todos nós aqui respeitamos muito, porque é uma lei que realmente defende a mulher, protege os filhos, inclusive, da mulher que está sofrendo a violência doméstica, né? E isso toca muito a gente. Apesar de que existem situações naturais, como tudo na vida, né? De algumas pessoas tentarem usar essa lei de forma equivocada, de forma que destoa com o objetivo da lei. Mas assim, cada caso é um caso, dentro do direito a gente sabe disso, e quando chega esse tipo de demanda para nós, a gente analisa com muito carinho, sabe, para identificar em detalhes o que está acontecendo e procurar identificar, agir de forma imparcial, justa, né, e dar um feedback para aquela pessoa que está nos procurando, um feedback mais transparente possível. E muitas vezes até didático, para que ela entenda o que está acontecendo e o que ela precisa procurar. Tá. E, Fernando, quer deixar o teu telefone pro pessoal que quer conversar contigo aí depois do programa? Vamos deixar sim. Pode falar pro pessoal. O nosso telefone é 981000049. Tá? Ele serve a ligação, WhatsApp. Tá? E isso vai ficar dúvida. Entre em contato conosco, como falamos. Civil, penal, tá? Trabalhista e previdenciário, pode nos procurar que nós, dentro do que sabemos, conhecemos, vamos procurar dar a melhor solução para essa pessoa. Lembrando, quem gostou, que está gostando aí desse podcast de hoje, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, tá aqui embaixo, Gera Aqui Podcast. E é isso, Fernando. Vamos chegando ao final do nosso podcast. Quero agradecer a presença de vocês aqui, tá? E pode ir. E o prazer é nosso, Roberval, estar aqui. Espero na semana que vem trazer um conteúdo diferente, né? Hoje, né? Trazer algo específico para que a população tenha acesso e contribuir de alguma forma. Obrigado. Então, tá, gente. Quem gostou, dá um like, compartilha de novo aí, tá? Gera Aqui vai ficando por aqui. Um abraço aí e até a próxima, hein? Se Deus quiser.